Oi, pessoal, tudo bem? Bom, turma 3000, vamos lá, terceira 1, bora dar início aí mais um roteiro, mais uma quinzena, mais conteúdo pra gente, conteúdo importantíssimo, conteúdo mega cobrado nos vestibulares, conteúdo importante pro nosso dia a dia, que é a hidrografia, né? Então, o estudo dos rios, ou melhor, né, da hidrosfera. Primeiro de tudo, desfazendo mitos. Esquece essa imagem quando a gente fala de sistemas terrestres, ou seja, de que você tem uma separação bonitinha entre biosfera, atmosfera, hidrosfera. Não. Todas as camadas terrestres, elas estão em conexão, elas estão se comunicando a todo momento. Trouxe esse gráfico aí em inglês, mas dá pra gente visualizar. Então, repara que a geosfera vai influenciar na atmosfera, por exemplo, os vulcões, né, a litosfera, os vulcões da litosfera influenciam na emissão de gases que vão para a atmosfera. A atmosfera influencia na hidrosfera a partir das chuvas. Nós aqui na biosfera respiramos e precisamos da água e, cara, tá tudo em conexão. Então, precisamos entender quando a gente estuda, por que eu tô trazendo isso? Vocês vão ver mais ao final, que o estudo das águas, o estudo da hidrografia, ele não faz sentido se eu não trouxer a consideração de que o relevo, o clima, os solos, a vegetação, tudo isso está implicado, porque a Terra ela é um geossistema, o sistema terrestre, por isso a gente diz sistema terrestre, porque todos os sistemas estão em conexão, um influenciando o outro. E o que é a hidrosfera especificamente? Especificamente, então, a hidrosfera é a esfera das águas, a camada das águas, de todas as águas do planeta. Acabei esquecendo de corrigir esse slide. As águas do planeta, elas são divididas em duas: águas continentais e águas oceânicas. Eu botei superficiais e subterrâneas aqui, porque essa divisão aí são das superficiais, tá? Mas, desculpa, das continentais. Mas vamos lá. Então, as águas do planeta quais são? Continental e oceânica. Quem são as águas oceânicas? Os mares e os oceanos. Então, não é só oceano, é mar e oceano. Só 70%, 71% da superfície da Terra. Ou seja, 70% do nosso planeta é constituído de água salgada. Por isso, quando a gente olha lá do espaço, a Terra é um planetinha azul, né? Por isso chamam a Terra de Terra Planeta Água. Não é à toa, 70% da sua constituição é água, água salgada. Guarda essa informação. As águas oceânicas são divididas aí, então, em mares e oceanos. Vão ter pesquisadores que não vão considerar, não vão reconhecer as águas antárticas como um oceano, ok? Então, trabalha apenas com 3: Pacífico, Atlântico e Índico. E aí, alguns vão considerar a Antártica um oceano ou não. E uma série de outros mares eu trouxe aí só para vocês visualizarem: Mar das Antilhas, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio. Qual é a principal diferença de um oceano para o mar? Primeiro de tudo, a extensão. Segundo, profundidade. Existem outras diferenças, mas essas duas bastam aqui pra gente. Águas continentais. Então, a gente viu as oceânicas. Quais são as continentais? 2 tipos, né? Superficiais e subterrâneas. 30% da superfície da Terra, então, são os rios, os aquíferos, os lagos. Maior parte da concentração de água doce está no continente. Yes, bom pra gente, entre aspas. Vamos ver isso aqui. Águas continentais superficiais, então, são os rios, as lagoas, os lagos. Os rios a gente estuda a partir de bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas? Conjunto de um rio principal com os seus afluentes, ok? E subafluentes. Então, eu tenho aqui, nesse desenho, um rio principal descendo, beleza? Ele tem a sua nascente, tem a sua foz. Então, elementos de uma bacia hidrográfica: nascente e foz. Nascente, onde o rio nasce; foz, aonde o rio deságua. A gente vai ver as diferenças de foz que a gente tem, tá? Mas antes disso, eu tenho então um rio principal, ok? Que é esse rio que vai dar no mar. E eu tenho os rios que afluem nele, que se conectam com ele. Por isso são chamados de afluentes. Eu trouxe essa imagem aqui, que acho que dá pra gente ver melhor. Uma bacia hidrográfica lembra muito uma folha, né? Que tem aqui, então, eu fiz esse rasuro vermelho só para vocês visualizarem. É mais ou menos assim, ó, eu tenho um rio principal,
Para ele afluem outros rios que nascem, ó, nasce e deságua no rio. Por isso ele é o principal, porque outros rios desaguam nele. Ele não deságua em rio nenhum, ele deságua no mar, por isso ele é o principal, sacou? E eu tenho o subafluente, que é o afluente do afluente. Elementos básicos de uma bacia hidrográfica. Professora, por que a gente estuda bacia hidrográfica? Para que serve isso? Para a gente estudar o rio, para a gente poder explorar um rio, ou para a gente poder proteger um rio, ou para a gente saber do rio, a gente precisa entender todos os elementos que o constituem, que o formam. Então, aqui o rio Una, por exemplo, que é esse aqui que eu estou marcando no mouse para vocês, é um dos principais rios aqui que compõem, né, a nossa região. E esse rio ele tem vários afluentes, um deles inclusive é o rio Papiçu, que nasce aí em Guaba, né, e vai descendo e vai até afluir no rio Una, que deságua finalmente no Oceano Atlântico, ok? Então, mesma coisa, rio Flecheiras, nasce aqui próximo em São Pedro e vai desaguar no rio Una, então um afluente do rio Una, que vai desaguar no Oceano Atlântico. Assim a gente faz o estudo dos rios, ok? O estudo de hidrografia, ele também compõe o estudo do ciclo hidrológico, né? O ciclo da água. Esse ciclo, pô, vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes a vida inteira, né? Deve lembrar aí da infância. É o ciclo, então, que mostra como a água, ela em seus diferentes estados, circula aí pela Terra, né? Então, numa interação muito dinâmica com a biosfera e com a atmosfera, repara. Então, eu tenho, por exemplo, eu posso começar o meu ciclo da análise do meu ciclo hidrológico aqui a partir do processo de evaporação da água dos oceanos, que quando chega na atmosfera, nas camadas mais altas da atmosfera, olha aí elas interagindo, vai condensar, sublimar e precipitar, né? Quando ela precipita, ela pode cair direto num corpo hídrico, num rio, num lago, mas também pode cair no solo, infiltrar, chegar até o lençol freático, formar um aquífero, a gente já vai ver o que é um aquífero, infiltrar, percorrer pelo lençol freático até conseguir ascender e gerar aí uma nascente que vai dar origem a um rio, que vai desaguar em outro rio. Gente, é um ciclo sem fim, é um ciclo complexo, um ciclo que está a todo momento se movimentando, ok? Então, vale a pena dar uma olhadinha com atenção nas etapas do ciclo hidrológico. Prometi, promessa é dívida. Bacias hidrográficas, voltando então ao estudo delas, a gente classifica as bacias hidrográficas de acordo com os cursos de água. Então, quanto à drenagem, a gente tem a exorreica, quando o curso d'água dá direto no oceano. A gente tem a endorreica, por exemplo, eu trouxe aqui o rio Papiçu, ele não dá no oceano, ele vai dar em outro rio. Eu tenho rios também aqui, aqui não tá mapeado, mas eu tenho rios que vão desaguar na Lagoa de Araruama, então eu chamo de rios endorreicos, ou seja, que não saem para o oceano, saem para uma lagoa. Eu tenho os arreicos, que são bacias que não apresentam estruturas definidas, então meio que ela pode desaguar no oceano, às vezes ela deságua num outro rio, tá sempre mudando, porque esse rio, ele não é um rio perene, ele é um rio temporário, sacou? Criptorreica, quanto a quando a drenagem é subterrânea, então são rios subterrâneos. Não foca muito nisso aqui não, tá? É só para vocês saberem que existem diferentes tipos de drenagem. Mas isso aqui é importante. Classificação de cursos d'água de acordo com o seu tipo de foz, ou seja, com o tipo de desemboque, de deságue, onde o rio deságua. Eu tenho então bacias hidrográficas como essa daqui do esquema do livro, tá vendo? Que eu tenho uma foz em delta, uma região de deságue em delta. O que isso significa? Significa que as águas, que o rio vai desaguar acumulando sedimento, formando pequenas ilhas, tá vendo aqui? Eu tenho várias ilhazinhas formadas, bonitinho, tal. Eu tenho a foz em estuário, quando o rio deságua bonito no mar, sem formar ilha, vai direto. E eu tenho a mista, quando eu tenho, então, uma mistura de delta e estuário. Então, quando desaguam em vários canais e um se sobressai em relação aos demais. Repara que é o do rio, dos rios, do rio Amazonas, né? Uma fonte do rio Amazonas,
desaguando aqui, tá vendo? Eu tenho a formação da ilha de Marajó, eu tenho uma formação em delta, mas eu também tenho aqui uma que vai direto, que é uma foz em estuário. Por isso eu digo que ela é mista, porque ela tem foz de estuário e delta no mesmo lugar, ok? Águas continentais subterrâneas são os aquíferos. Como é que se forma um aquífero? Como eu estava mostrando para vocês lá no ciclo hidrológico. Eu tenho a infiltração da água no lençol freático, no solo, né? Até que ela ultrapassa o lençol freático. E aí, quando ela encontra rochas que muitas vezes podem ter boa porosidade, ou seja, são rochas que têm uma capacidade da água permear, ela não tem os seus sedimentos muito fechadinhos, então a água consegue infiltrar entre os sedimentos e descer mais um pouquinho nas camadas. E aí até que ela vai descendo até encontrar uma rocha que tem uma permeabilidade aí um pouquinho mais menor, um pouquinho menor, mais menor é ótimo, uma permeabilidade menor, uma fraca porosidade, que faz com que eu forme então uma reserva, um reservatório entre o solo e a camada rochosa. Esse reservatório eu chamo de aquífero, ok? O Brasil tem 2 importantes aquíferos, né, um dos maiores do mundo, que são o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Bom, já vou voltar nessa discussão de aquíferos. Então, antes disso, aquíferos, gente, são importantes reservatórios de água. Não devem ser utilizados como a gente utiliza os rios, eles são reservas. Fica com essa informação. Distribuição de água no mundo. 97% da água do planeta Terra, do planeta Água, do planetinha azul, é água salgada. 3% apenas é água doce. Eu acabei de beber minha água aqui e eu não bebo água salgada, eu não sei vocês, eu não sei quando eu me afogo. Água doce é apenas 3%. Então, praticamente toda a água que a gente usa doce é doce e ela só é 3% das águas que existem no planeta Terra. Desses 3%, 68% estão congelados nas geleiras ou no subsolo lá da região polar. 30% estão nos aquíferos. Os outros, 0,9% em lagos, pântanos e rios e 0,3% em outras formas. Então, a água superficial doce que a gente vê, que a gente bebe em sua maioria, que a gente gera energia hidrelétrica, ela é apenas 0,9% dos 3% que a gente tem disponível no planeta Terra. Beleza? Deu pra sentir o pânico um pouquinho? Ok. E aí a gente entra num debate interessante sobre estresse hídrico. O que é estresse hídrico? É um nome dado à situação onde a procura de água por habitante é maior que a capacidade de oferta do corpo hídrico. Ou seja, existem lugares aonde, inclusive aqui no Brasil, apesar de, se vocês olharem nesse mapinha aí, vocês vão perceber que o Brasil, olha a legenda, leitura de mapa, galera, interpretação de mapa, a habilidade fundamental para aluno de terceira série, aluno vestibulando. Nível de estresse hídrico no mapa, legendinha, do mais clarinho ao vermelho, aumenta. Então, repara, o Brasil e praticamente toda a América do Sul está numa situação confortável. Mas se a gente ampliar aí esse mapa e for olhar para o Brasil especificamente, a gente vai ver que não é todo o Brasil que está numa situação confortável de estresse hídrico. Esse mapa é feito com dados gerais, né? Mas, de qualquer forma, o que é então o estresse hídrico? É quando eu tenho uma necessidade, uma demanda por água maior do que aquele país tenha a capacidade de oferecer. Ou quando eu tenho, né, uma outra forma de conceituar é quando uma pessoa tem menos de 1.000 metros cúbicos, tem acesso a menos de 1.000 metros cúbicos de água por dia. Para você ter ideia, um brasileiro médio consome por dia 5.500 metros cúbicos de água. Numa situação de estresse hídrico, ou seja, a gente está bem confortável na média da população, mas numa situação de estresse hídrico, então a pessoa tem menos de 1.000. Segundo o relatório da Water Footprint, esse problema chega a afetar pelo menos um mês por ano 2,7 bilhões de pessoas. Então, no mundo de 7 bilhões de pessoas, 2,7, quase 3 bilhões de pessoas estão passando por problemas de estresse hídrico. Repara que no mundo, os maiores lugares, os países, né, a região do mundo que concentra os maiores índices de estresse hídrico são o norte da África e o Oriente Médio e grande parte da Ásia.
Isso, então, já vem gerando uma série de disputas por água no mundo, chamados conflitos hidropolíticos, né? Ou seja, conflitos políticos por água. Lembra? Inclusive, assim, aqui eu trouxe o caso da China e do Tibete, né? A disputa entre China e Tibete não está relacionada só a questões econômicas, está relacionada à questão da água. A disputa Israel-Palestina está muito correlacionada à questão do domínio pela bacia do Rio Jordão. Então, não sejamos inocentes de pensar que esses conflitos são só conflitos religiosos e étnicos, são conflitos também por água, ok? Questão da Caxemira, idem, né, que envolve o rio Ganges e por aí vai. Aqui eu trouxe para vocês um mapa, novamente, me desculpem por estar em inglês, mas eu acho que é um mapa importante da gente analisar, que mostra aqui os aquíferos no mundo em situação que vai aí, então, na escala de desgaste para recarga. Então, repara que grande parte dos aquíferos da Europa, da Ásia e da África estão aí numa fase laranja, ou seja, estão indo para uma fase de desgaste. O aquífero Guarani, aqui no Brasil, também está caminhando nesse sentido. E outros aí no mundo, nosso aquífero Alter do Chão, ele está numa situação ainda tranquila. Vamos pensar, o aquífero Guarani, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, porque eu quero que vocês leiam com atenção esse aqui, especificamente, que fala sobre ameaças e acordos sobre grandes fontes de aquíferos. E aqui na América do Sul, o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, já vem sofrendo muito com a contaminação por produtos agrícolas e esgotamento em alguns pontos também pelo uso das águas dele para atividade agropecuária. No mundo aí tem outros mostrando, no Oriente Médio, por exemplo, que Israel e Palestina dividem um aquífero, né, que desde o acordo de hoje lutar no controle dos israelenses então assim, cara, muitos conflitos no mundo já estão acontecendo pela água, então é importante a gente estar atento nisso. Bom, então quando eu falo de água, eu falei aí de disputa e eu tenho que falar também de produção, de consumo dos recursos hídricos, né? Então, um conceito muito comum quando a gente estuda na hidrografia é o conceito de água virtual, que quer dizer o volume de água consumido para a produção ou preparação de determinado produto. O termo é chamado assim virtual porque é uma água que a gente não percebe. Então, a gente consome essa água indiretamente, ou seja, aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem, que tem também na página 4 do livro de vocês, que mostra que numa xícara de café, você gasta 140 litros de água. Você pensa, putz, a xícara de café de quem? De Deus, do Hulk? Não, né? É porque todo o processo, desde a plantação lá da semente do café, a colheita, o preparo, a torragem, a moagem, ao transporte, a fabricação da embalagem, por aí vai, eu gasto 140 litros de água para fazer uma xícara de café. Lembra que a Terra só tem 3% de água doce? Para fazer um bife de 1 quilo de boi, eu gasto 15 mil litros de água. Então, gente, bagulho é doido. Pegada hídrica é um outro conceito cada vez mais utilizado para se referir ao rastro que deixamos ao consumir água direta ou indiretamente, ou seja, é o volume de água total usado na produção e consumo de bens e serviços de produção. A agricultura é, de longe, a atividade que mais consome água, essa água doce, sobretudo, então tá aí entre 65% a 70% do consumo de água no mundo. Água doce no mundo vem da agricultura, seguida pela indústria e depois pelo uso doméstico. Então, quando fala assim que a principal forma da gente diminuir o desperdício de água é tomando banho cada vez mais rápido e fechando a torneira ao escovar dente, é mentira. A principal forma da gente resolver grande parte do problema hídrico no mundo é modificando a forma como nós produzimos os nossos alimentos e os nossos produtos industrializados. Repara aqui, a pegada hídrica de um brasileiro médio, como eu falei, é de 559 mil litros de água por dia. E a maior parte dessa água que a gente consome, 15 mil litros, vem da nossa alimentação
seguido das nossas roupas, dos acessórios e, por último, dos nossos costumes, né? Então, é claro que eu não tô falando para ninguém tomar banho aí de 15 minutos, 1 hora. Eu tô dizendo que a gente tem que tomar cuidado com a forma midiática com que se tem tratado a questão da água na Terra, de uma maneira geral, e entender e trazer para o debate que, claro, além de mudanças da nossa postura individual, nos nossos hábitos de consumo, repara que, então, para produzir uma calça jeans eu gasto mais de 1.000 litros, quase 2.000 litros de água, como está colocado aí. Então, pensar aí, eu preciso de tantas roupas, eu preciso de tantas coisas, assim, enfim, a questão do consumismo precisa ser colocada em pauta, claro que do banho também. Mas também, galera, se colocar aí os próprios setores econômicos em debate, a forma como eles utilizam a água, uma vez que é um recurso, sobretudo a água doce, escasso. Beleza? Esse era o assunto de hoje. Façam a leitura do livro, sigam o passo a passo do roteiro, ok? Acabei não abrindo aqui. Bom, e é isso, a gente se vê na próxima aula.